Quarto dia da campanha, luz em meio às trevas, Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor tem outro sonho e ele quer de novo a interpretação do sonho. Então a Bíblia diz que ele chama todos os magos, os sábios e os encantadores do reino para revelar a interpretação daquele sonho, mas nenhum deles é capaz. Então a Bíblia diz no versículo 8, por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. E no versículo 9 diz que Daniel era o chefe de toda essa turma aí, daqueles que poderiam interpretar o sonho. Olha que interessante, o rei Nabucodonosor gostaria de ter a interpretação daquele sonho. E ele chamou todo mundo, mas deixou Daniel, o chefe daquela galera, para o fim. Aquele que antes foi o único capaz de revelar o seu sonho, ele deixou para o fim. Por que será que ele deixou Daniel para o fim, sendo que Daniel era o mais capacitado? Tem coisa que não dá para entender, né? Talvez isso está acontecendo na sua vida. Você olha para o lado, você é o mais capacitado, o seu currículo é muito bom e parece que a porta de emprego não abre, parece que a oportunidade não chega, parece que dentro da sua família você é o mais inteligente e as pessoas não ouvem as suas ideias, você é o mais capacitado e as pessoas te menosprezam e a fila vai andando e as oportunidades vão vindo para pessoas menos capacitadas, menos inteligentes do que você, que não tem o dom que você tem, que não tem o talento que você tem e você vai ficando para o fim, assim como aconteceu com Daniel. Só que a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, a tua oportunidade ainda não chegou, fique tranquilo. Descansa o teu coração porque vai chegar. Você não é Deus, você não consegue controlar tudo. Apenas esteja preparado para no momento em que finalmente a sua vez chegar, você brilhe a luz de Cristo. Você mostre o talento que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, seja num trabalho, numa faculdade, numa universidade, num ministério, seja onde for. Espere a sua oportunidade. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. O nosso Deus está no controle de tudo. Se ainda não chegou a sua vez, é porque ainda não é o tempo. Mas não quer dizer que Deus te esqueceu. Deus deixou Daniel para o fim. Só que ninguém foi capaz de fazer o que Daniel fez. Você talvez vai ficar para o fim, só que vai surpreender a todos, vai resolver um problema que ninguém consegue resolver, vai entrar numa empresa, vai entrar numa igreja e vai fazer aquilo que ninguém até hoje conseguiu fazer, vai salvar vidas para Jesus, vidas difíceis que ninguém até hoje foi capaz de salvar. Deus vai te usar para fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais, mas espere a sua vez e esteja preparado. O que te faz diferente não é ser o primeiro, não é ser o segundo, não é ter um nome famoso, não é ter milhares de seguidores. O que te faz diferente é aquilo que você tem dentro, é aquilo que Deus depositou dentro de você, é aquele talento, aquele dom que Deus te emprestou para que o nome dele seja glorificado na terra. Então descanse o seu coração e espere em Deus, porque a fila vai andar. A roda gigante da vida vai girar e vai chegar a sua vez, mas você precisa estar preparado, assim como Daniel estava. E Daniel ouve o sonho do rei, e o rei Nabucodonosor sonhou com uma árvore muito grande que chegava até o céu, mas de repente ele vê um anjo descendo, e o anjo corta aquela árvore, e aquela árvore vai ao chão. E o rei Nabucodonosor diz, Daniel, qual é a interpretação desse sonho? E Daniel fala, esta árvore, rei, é você e o seu reino se expandiu, você governou as nações, mas por causa da sua soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, Deus vai te cortar, Deus vai tirar o reino da tua mão, e Deus vai tornar a tua cabeça como de animal, você vai tomar chuva, vai tomar orvalho na cabeça, e vai comer capim como animal, como boi, Nabucodonosor. E aí a Bíblia diz, versículo 27, Daniel, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel vira para o rei mais poderoso da época e diz, se arrependa, muda de vida, senão Deus vai tirar o teu reino, Deus vai te abater, Deus vai te deixar como um animal. É difícil dizer uma verdade dessa, né? Principalmente para alguém que tem tanto poder. Só que quem é profeta de Deus, quem é chamado de Deus, quem anda com Deus lado a lado, diz a verdade para quem precisa dizer, entrega o que Deus manda e não tem medo de decepcionar homens.
tem medo de decepcionar a Deus. Nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. O nosso compromisso não é com homens, o nosso compromisso é com Deus. Então, o evangelho, meu amigo, muitas vezes é confronto, é muda de vida, é se arrependa. É se você continuar assim, Deus vai te abater, Deus vai te apertar, a ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus vai descer sobre você. Então muda enquanto é tempo. O evangelho é isso, é confronto. Não tenha medo de pregar a verdade. Pregue a verdade, fale a verdade, morra pela verdade. Mas em nenhum momento decepcione a Deus e deixe de dizer algo que Deus te entrega. Não tenha medo de perder posição, não tenha medo de perder nada nessa vida, tenha medo de perder a presença de Deus. E Daniel dá um conselho ao rei, mas o rei não ouve. E por isso ele perde o seu reinado e a cabeça dele fica louca e ele fica como um animal. Talvez você está perdendo coisas na sua vida. Talvez você está ficando doido porque você não ouviu um conselho lá atrás de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um primo, de um pai, de um amigo, de uma esposa, de um marido, de um filho, quem sabe de uma filha. Talvez você está perdendo coisas na sua vida por falta de ouvir conselho, de ser cabeça dura, de ser orgulhoso, de ser soberbo. E Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te dizer, abaixa a cabeça, aprenda a ouvir. Aprenda a receber conselhos. A Bíblia diz que o homem de dura serviço, o homem que não se dobra, o homem que não se rende, será quebrado sem que haja remédio. Não seja quebrado, não perca reino, não perca a cabeça, não fique louco, ouça conselhos, principalmente se for de homem e mulher de Deus, de homens justos e mulheres justas, como era Daniel. Por falta de ouvir um conselho, o rei Nabucodonosor perdeu o seu reinado, a árvore foi cortada e durante 7 anos ele viveu como um animal. Até que no 7º ano ele retoma a sua consciência e a Bíblia diz no versículo 34 de Daniel 4, então, Nabucodonosor, dizendo, então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. A Bíblia diz em Mateus 23:12, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha na presença de Deus, esse será exaltado. Se humilhe na presença de Deus, faça como Naamã, abra mão do seu orgulho, abra mão da sua soberba, desce no Rio Jordão, desce na presença de Deus e se humilhe, porque o orgulho fez um anjo virar Satanás, fez um anjo virar demônio, o orgulho fez um rei virar animal. Você acha que o seu orgulho vai te levar aonde? Quebra o teu orgulho, abre mão da tua arrogância, da tua soberba, abaixa a cabeça, se humilha na presença de Deus, enquanto é tempo. Porque senão a ira e o juízo de Deus virá sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas se você está me ouvindo e você já caiu, você já sofreu da ira de Deus, há uma boa notícia para você. Porque quando Nabucodonosor vê a árvore sendo cortada, ele vê, como o anjo de Deus diz no versículo 15, deixem o toco e as raízes em meio à relva do campo. Deus mandou cortar a árvore, mas deixou a raiz. Por quê? Jó 14. Ainda há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas os seus renovos brotarão, e a sua raiz voltará a viver, e a árvore voltará a crescer. Deus deixa a raiz, porque é Deus falando, vou ter que abater, vou ter que corrigir, vou ter que disciplinar, porque um pai que ama disciplina os seus filhos, mas vou deixar a raiz, vou deixar uma esperança, para que um dia ele se arrependa, ela se arrependa, e eu o faça crescer novamente. Depois de 7 anos, o rei Nabucodonosor se arrependeu, e Deus fez com que da sua raiz a árvore crescesse novamente, e o reinado, e a glória e a majestade do rei Nabucodonosor lhe foi devolvida. Então, há esperança. Não pense que o seu ministério morreu, não pense que a sua família morreu, não pense que os seus sonhos morreram, porque a árvore pode ter sido cortada, mas a raiz ainda está
na relva, e Deus pode fazer crescê-la ao cheiro das águas. Jesus Cristo disse: eu sou a fonte de águas vivas. Para que a nossa raiz cresça novamente, nós precisamos nos aproximar daquele que é a fonte de águas vivas, Jesus Cristo, nos lançar aos seus pés, nos humilhar diante dele, reconhecer que o domínio é dele, porque você pode ser grande, mas tem limite. Ele não tem limite, ele é eterno, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ainda por maior que nós sejamos, ele é maior e acima de todos nós. Então se humilhe na presença de Deus, não espere 7 anos de sofrimento como o rei Nabucodonosor esperou, mas faça antes que o mal chegue à sua casa. Seja alguém humilde, seja alguém que se dobra diante da palavra de Deus. Amém?